Bom dia para todos. Estamos no quinto dia da Mostra de Talentos, já está acabando. E hoje estamos na oficina de robótica, especificamente com o pessoal da turma da manhã, que foi participante da turma da robótica com a professora Poena. E a gente vai conversar um pouquinho do que foi feito no segundo semestre. E para isso, vou colocar uma apresentação. Ok. ¿Están conseguindo ver aí, Aline? Sim. Isso, muito bem. Bem, iniciando o segundo semestre, a gente continuou focando na plataforma Arduino. A plataforma Arduino é uma plataforma que tem duas partes, uma parte de software e uma parte de hardware. E o Instituto, para dar continuidade essa capacitação, vamos chamar assim, da Arduino por parte dos participantes do ensino médio, o que fizemos foi acrescentar alguns dispositivos Arduino. Inicialmente, eles trabalharam com a placa. O Instituto também forneceu para quem não tinha computador. Isso foi um ganho importante, porque o Arduino, por enquanto, só pode ser programado por computador. Então, isso é uma restrição que ainda não tem se conseguido solucionar, porque realmente o software do Arduino roda por um computador. Então, isso faz que, a partir de um dispositivo móvel, um mobile, um celular, um tablet, não se consiga passar uma programação. Sobretudo porque é com fio, né? Em algum momento, talvez, se consiga fazer essa programação sem fio, e aí seria um ganho. Eu acho que seria uma grande inovação. Então, por enquanto, não é possível fazer isso. Se precisa da parte física, que seria a conexão do computador com a placa, a partir de um fio, em linguagem de máquina. Isso é código binário. Então, isso significa que é uma restrição. O Instituto, vendo esses desafios e para dar continuidade, brindamos duas coisas: tanto o hardware, que é o Arduino, a placa e o dispositivo eletrônico, e para quem não tinha um computador que a gente configurou, liberou para eles utilizar. A partir daí, primeiro semestre, eles iniciaram com o Arduino. Logicamente, muitos deles nem sabiam o que era uma linguagem de programação. Então, eles iniciaram aprendendo linguagem de programação e aprendendo um pouco sobre eletricidade, sobretudo, sobre circuitos integrados, etc. Uma parte um pouco teórica para o iniciante. E a partir da placa de Arduino, já com o kit físico, começaram a montar alguns projetos. Esse foi no primeiro semestre. No segundo semestre, a gente acrescentou para utilizar esse mesmo kit, só que de forma mais complexa. Complexa tanto na montagem, porque acrescentamos motores, que é uma parte muito importante na robótica, e também na programação. Agora se precisa, a partir de colocar mais dispositivos, se precisa uma lógica e uma linguagem um pouco mais forte, mais sólida para programar. Uma questão bem importante da robótica, sobretudo nesses níveis que são um pouco mais avançados, é que se precisa entender que a parte que vai fazer o projeto dar vida são os motores. Então, ninguém imagina que um robô não tenha movimento, por exemplo. Embora existam robôs que não têm movimentos. Por exemplo, um robô de algoritmo, eles não têm movimento. É um código de programação que se mexe virtualmente. Esses são os robôs que, por exemplo, do Google, né, de busca. São formas de robô que são algoritmos, são códigos. Mas quando você imagina um robô, você não imagina um algoritmo, você imagina algo físico que está se mexendo. E aí que aparecem os motores. Então, é uma parte muito significativa aprender a fazer funcionar motor e dar movimento aos projetos. Então, no segundo semestre, a gente focou nisso. Fornecemos eles com motores DC, são motores de pequena escala que funcionam com 5 volts,
para que você tenha uma referência, quando você conecta qualquer aparelho ao computador, a quantidade de energia que sai de um computador são 5 volts. Então, essa é uma referência importante porque, por exemplo, se você quer uma energia superior, 9 volts, 12 volts, você não vai conseguir a partir do computador. E aí que entram as baterias. E aí é uma informação importante, porque muitas vezes a gente quer movimentar um projeto que tem 2 ou 3 motores, e é uma questão matemática. Se você tem 3 motores de 5 volts, o que você precisa no final são 15 volts. Então, um computador não te vai fornecer essa energia. E talvez um carregador também não. Então, aí que entram as baterias, por exemplo, essa bateria cara de 9 volts, que são bastante caras, mas a gente às vezes não entende, cara, não posso fazer funcionar de outra forma. E aí que entra o desafio de armazenar energia. Então, a gente tentou passar todos esses conceitos que às vezes parecem banais, mas na prática nem são tantos. No século XX, a principal desafio para chegar ao que hoje, por exemplo, de veículos elétricos, foi como armazenar energia. Parece que agora é muito simples, né? Porque a gente vê carros elétricos que estão sendo vendidos no mercado. Mas antigamente, sem essa tecnologia, a gente não conseguia guardar energia. Existiam as pilhas, baterias um pouco mais robustas, de 9 volts, até bateria de carro, mas essa quantidade de energia não possibilita uma autonomia para um carro, sobretudo comercial. E era um desafio muito grande armazenar energia. E a partir de que se conseguiu armazenar energia de forma mais eficiente, é que surgiram os carros elétricos como é agora. Então, esse tipo de conceito, de história, de referência, isso é que nós tentamos passar para eles na oficina da robótica. Ou seja, não é simplesmente trabalhar com um kit, trabalhar com um circuito. Em realidade, o que se ganha ensinando robótica é todo um contexto e entender como o mundo funciona hoje a partir de uma história, né? Eu lembro que eu dei uma aula para eles e para o turno da tarde, para tentar explicar o que era a linguagem de máquina e linguagem de software, né? Porque um desafio que até ainda hoje a inteligência artificial tem é que uma máquina, antigamente, né, agora já pode, não conseguia entender linguagem natural, porque o ser humano fala de forma diferente, tem gíria, tem idiomas. Então, é muito complicado criar um algoritmo, criar uma inteligência que consiga entender a linguagem do ser humano pela complexidade que exige entender um ser humano, outro ser humano. Então, eles se comunicavam de outras formas. E isso aí faz parte de como entender o mundo de hoje. Então, quando nós ensinamos robótica no Instituto Rogério Steinberg, às vezes a gente pensa que só está ensinando a montar um projetinho para que se mexa, quando em realidade o que se precisa fazer a partir da robótica é compreender o mundo de hoje, como chegamos até hoje, a partir de toda uma experiência de séculos de conhecimento. Muito bem. E aqui, por exemplo, você está vendo aqui na apresentação, você está vendo um motor que tem 2 fios, simplesmente. Um motor basicamente funciona com uma corrente elétrica de positivo a negativo. Isso aí é outro desafio que a gente tenta explicar de forma prática na robótica. Então, eu lembro que tentávamos explicar uma vez o que era um curto-circuito, né? Porque às vezes as pessoas, quando estão na casa e cai a corrente ou corta a luz, dizem, teve um curto-circuito, ou colocamos um aparelho, uma resistência, por exemplo, que acontece às vezes no instituto. Você coloca na tomada um aparelho que consome muita energia. Então, consome mais energia do que a estrutura está preparada para funcionar. Então, isso provoca que se corte o circuito, ou seja, que a energia elétrica fique cortada em algum ponto e aí faz um pane geral. Então, esses conceitos, em menor escala, a gente também trabalha com eles com a placa Arduino. Quando a gente coloca um aparelho, talvez, que é superior à energia que precisa, ou colocamos, às vezes, onde era positivo, colocamos negativo. E, novamente, o que nós tentamos fazer aí é que eles entendam de forma prática como funciona o mundo dos aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos, qualquer tipo de máquina hoje funciona assim.
Conceito bem importante que eu trabalhei com eles em uma dessas aulas foi o conceito de que nós, seres humanos, temos sentidos. E eu perguntava para eles, e sempre fazíamos essa brincadeira, em vários lugares, né, se faz essa brincadeira, porque às vezes a gente vê um robô que você fala e ele entende o que fala, mas o robô não tem ouvido, o robô não tem tato. Então, a gente faz um exercício cognitivo de entender como que ele entende se ele não tem ouvido para ouvir. Como é que ele transforma esses estímulos externos, passa por um código e ele reage a isso, né? Então, eu tentava explicar para a turma que a máquina entende com eletricidade, porque os circuitos que tem o Arduino ou qualquer outro de placa, o que ele entende é passagem de energia. Então, quando passam pequenos pontos de energia a uma velocidade incrível, isso pode criar um código. E assim que foi criado o código binário. Então, eu posso passar uma mensagem para a máquina a partir de pequenos intervalos de eletricidade. Então, são conceitos muito abstratos, mas que na vida real a gente não para pensar realmente como um aparelho entende o que você quer fazer. É uma complexidade que hoje não é possível obviar, porque qualquer profissão que hoje vamos ter, a gente precisa entender de eletricidade, eletrônica, basicamente eletricidade já é muito básico. Antigamente, ser eletricista era ter uma profissão, ter alguma atividade para ganhar vida. Hoje, eletricidade é básico para todo mundo, precisa entender. Até porque estamos numa sociedade de consumo onde tudo se transformou em tudo muito descartável. Então, já não se aprende da forma prática. Eu, antigamente, um ferro velho quebrava, eu abria, e aí entendia o que era uma resistência, por exemplo, e aonde que o fio tinha queimado para poder substituir o fio, e a resistência começava a funcionar de novo. Hoje não, o mundo virou muito descartável. Então, esse conhecimento está se perdendo. E na robótica, onde a gente resgata todos os conhecimentos que estão sendo descartados aos poucos. E esses conhecimentos de eletricidade, mais eletrônica, mais programação, aí fazem com que, por exemplo, um engenheiro entenda como criar um projeto mais complexo. Então, a robótica integra vários tipos de conhecimento para logo ter uma ideia e colocar na vida real. Às vezes também só com a ideia, sem saber, sem ter esse conhecimento de ferramenta de como criar essa ideia, como transformar isso em real, também está faltando. Ou você vai ter que se juntar com outras pessoas que tenham esses conhecimentos para criar um projeto e solucionar alguma coisa, né, de forma concreta. Então, aí trabalhamos com motores, que novamente é um universo, se pode falar dias inteiros sobre motores, sobre a história, sobre circuitos, enfim, como funciona o motor. E isso que também a gente tem passado para eles na robótica. Uma anedota interessante que aconteceu há pouco tempo, que antigamente, não sei se vocês sabem de carro, mas o carro carrega a bateria a partir de um alternador. A semana passada teve uma horrível surpresa que já as empresas de carro já não estão consertando alternadores. Hoje em dia, como falei para vocês, sociedade já descartável tudo, ele já não vale a pena já consertar alternadores. Eles já não consertam, eles diretamente descartam e trazem outro da fábrica. Então, vejam como antigamente um mecânico de uma oficina tinha trabalho a partir de consertar alternadores. Hoje, se alguém se dedicava a consertar alternadores, não perdeu a profissão. Então, vejam como tudo vai evoluindo e a gente precisa acompanhar essas mudanças, porque profissões estão desaparecendo, porque é mais fácil trocar que consertar. Então, vejam como tudo agora, o mecânico precisa já evoluir para entender como funciona um computador. Hoje o diagnóstico é computacional nos carros, porque já a tecnologia mudou. Então, essas questões que às vezes parecem muito banais, esses conceitos são o que temos que aprender na oficina de robótica. Não é simplesmente colocar um fio onde tem que ser. É uma forma de ver o mundo hoje. Isso aqui é um desenho de um ponte H. O ponte H é simplesmente um dispositivo que
abre e fecha portas, quando eu quero que o computador entenda alguma coisa. O ponte H é muito importante porque a eletricidade que vai passar por um dispositivo, eu vou abrir e fechar. Então, se eu quero que o motor funcione, como estávamos falando anteriormente, fecho o circuito, a eletricidade passa e o motor funciona. Quando eu quero que o motor não funcione, simplesmente corto, o ponte H faz isso, é um corta-chave, e o motor para. Então, sem ponte H, não poderíamos fazer esse corte. Então, esse é um dispositivo que vai anexado nos motores e que permite que o que eu penso como processador, como cérebro de lo que quero fazer, ele faz a parte mecânica. Então, o processador pensa, ele vê como está feito o programa e quando precisa cortar, manda uma informação eletrônica, como falei para vocês, em linguagem de máquina, ele se entende a partir da eletricidade e ele entende que precisa cortar a eletricidade, então o motor para. Então, imaginem uma porta que abre e fecha no shopping. Quando o sensor detecta um obstáculo, manda o sinal, o processador já sabe que tem um obstáculo aí, e ele manda a ordem para o ponto chegar a cortar ou abrir a eletricidade para que a porta abra ou feche. Então, vejam como esse conceito precisa se transformar em algo físico para que funcione. Então, não fica só na ideia de que existe um obstáculo. Eu preciso reagir a esse obstáculo. E aí que entram todos os dispositivos que fazem com que uma ideia se transforme em realidade. Aqui a professora utilizou o kit de Arduino que nós, como falou o Instituto, forneceu para eles, um motor que está em amarelo aqui, um motor que trabalha com 3 volts, e o circuito que aparece aí, baterias, enfim, são dispositivos aparentemente simples que encerram uma ideia muito maior por detrás. Vale aclarar que o Arduino é uma plataforma que se utiliza de forma profissional. Pessoas que trabalham na eletrônica, eles utilizam para trabalhar, para colocar em projetos reais. Então, já o público, o EM, já trabalha com esse dispositivo, que se eles quisessem fazer algo de forma real, eles tranquilamente poderiam. Por exemplo, criar um eletrodoméstico autônomo. Uma cafeteira elétrica que quando de meu celular eu falo, liga a cafeteira para fazer o café, ele conseguiria fazer com um projeto simples, com Arduino. Então, e essa automação, novamente, encerra uma ideia muito mais profunda. Significa que ele, a partir do celular, pode automatizar o mundo. O limite é só o alcance de raciocínio que ele tenha, né? Mas a partir de uma cafeteira, posso ter uma ideia de criar uma casa totalmente autônoma, se eu tiver o conhecimento e as ferramentas. Então, é assim que a gente trabalha com a robótica, criando pequenos protótipos para que eles vejam algo maior por detrás disso. E aqui a professora colocou alguns dos projetos para... Existem congressos, como a Olimpíada Brasileira de Robótica, onde se sometem projetos. E aqui eu queria dar uma visão acadêmica do assunto, sobretudo para quem está presente, que são nossos participantes, e para nossos colaboradores. Às vezes, o próprio projeto não tem tanto significado como você reproduzir o que você sabe. Como que funciona isso? Todo o que são simpósios, congressos sobre uma atividade específica, como foi de altas habilidades, como é de robótica, encerra um conceito muito interessante de nós como humanos, como seres complexos. A única forma de que o conhecimento sobreviva é multiplicar. Ou seja, eu posso criar um dispositivo, uma inteligência, posso ser homem de ferro, né? Posso ter toda a tecnologia à disposição minha, mas a humanidade nunca avança se eu não coloco esse conhecimento a público. Então, se eu não mostro para meus pares, para meus colegas, para a humanidade inteira, o que eu consegui criar e criar essa reserva de conhecimento para que seja multiplicada em qualquer lugar do mundo por outras pessoas, o conhecimento se perde. Então, na academia, nas universidades, qual é a forma de sempre reter esse conhecimento? É colocar nesses lugares simpósios, com trabalhos ou artigos científicos, porque é aí onde o conhecimento se acumula.
Eu não posso falar para minha tia criou um computador que faz tudo sozinho. Tá bom, a tia e eu vamos morrer. Aonde que você vai guardar esse conhecimento de como cheguei a esse produto? Então, participar desses simpósios, desses congressos, como a professora Poena colocou, às vezes não importa tanto o projeto, senão o que se ganhou com esse projeto, qual foi a contribuição que o Instituto está fazendo a partir desse projeto. Por isso que é muito valioso o que eles fizeram, mesmo que seja um projeto simples, que nenhum projeto é simples em realidade, encierra muito conhecimento e uma contribuição que o Instituto está fazendo para a humanidade, em definitiva, né? E todos os que submetem algum tipo de artigo ou de projeto nesses lugares. Então, eu queria parabenizar por essa iniciativa. Aqui o ensino médio colocou o semáforo inteligente e criou um protótipo e uma maquete. Enfim, foi no 15 de outubro de 2021 e eles participaram justamente aí está mostrando uma live onde eles apresentam o projeto deles. E aqui o ensino médio tarde também submeteu 2 artigos, um dado eletrônico, um semáforo para deficientes visuais, e também participaram dessa live, desse congresso. Então, parabéns para eles. Nessa foto, estamos vendo um circuito para que vocês vejam a complexidade do dispositivo. Aí você tem uma bateria, tem a placa, tem um ponte H, tem um motor, tem aí a protoboard, que é como um Benjamin gigante, e tem um voltímetro também tem. Então, são vários dispositivos que aí, não sei, não tenho o nome aqui de quem foi, não sei, alguém, se você sabe quem foi, mas ele teve que utilizar... Arthur? É. Isso, então ele teve que integrar vários dispositivos e ainda teve que programar para que tudo funcione. Então, isso aí, que parece algo simples, encierra uma complexidade bastante importante por detrás do projeto. Bom, e aqui, vou encerrando aqui com a apresentação. E eu queria mostrar aqui, agradeço a Paulo da comunicação, e queria mostrar outra contribuição que o Instituto fez nesse semestre, que foi também muito importante para nossos participantes. Bom, então eu encerro com Arduino, espero que tenha entendido um pouco melhor do que o Instituto quer fazer com eles, não é simplesmente um projeto, montar, a parte técnica, isso também é outra questão bastante interessante, é que existem 2 tipos de habilidades, uma dura, que é conhecer a parte teórica do assunto, é a parte chata que você precisa ler para aprender, e depois são os soft skills, né, que são as habilidades blandas. Então, hoje, no mercado, a gente sabe, porque trabalha há bastante tempo, não adianta só você saber a teoria se você não sabe trabalhar em equipe, por exemplo. Porque as pessoas não vão querer trabalhar contigo. E hoje tudo é em colaboração. Então, para dar um exemplo prático, eu posso ser o melhor engenheiro de software do mundo, mas se ninguém quer trabalhar comigo, ninguém vai me contratar. Porque ninguém vai contratar uma pessoa que não gosta de trabalhar com outras pessoas, por exemplo. Então, precisa-se ter um equilíbrio entre as hard skills, que se chama, são habilidades duras, que é saber matemática, saber software, saber a parte teórica do assunto, mas também se precisa de soft skill, de você saber lidar com o contexto. Então, na robótica, também trazemos isso à tona, porque agora um pouco menos, porque estamos isolados, mas a robótica é uma disciplina eminentemente colaborativa, onde se trabalha em equipe, onde se trabalha negociando, onde se erra, onde você tem que lidar com outra pessoa. Então, aí também trazemos esse equilíbrio, né? E sempre fazer esse ênfase. Não adianta você ser o melhor, teoricamente, se você, na prática, não sabe lidar com certas questões, sobretudo lidar com outras pessoas, porque realmente tu futuro também vai estar muito restrito se você não sabe lidar com pessoas. Muito bem, e agora vou encerrar aqui, vou mostrar aqui uma outra contribuição bastante importante, igual que hard skill, igual que a robótica, a contribuição de robótica, é uma contribuição que vou agradecer a várias, também multidisciplinar, tenho que agradecer a vários setores do Instituto, porque é uma contribuição que é impossível de fazer sem pessoas. Então, aqui não está a voluntária Márcia, por exemplo, foi uma contribuição dela em grande parte, onde precisamos agora sim de
conexões. E aqui, agradeço aqui ao Paulo que fez isso para mim, a Aline também. Deixem colocar aqui em forma de apresentação. Está conseguindo ver aí a apresentação? Perfeito. Não está aparecendo. Ah, tá. Vai aparecer. Foi? Foi. Bom, então eu queria agradecer muito a nossos parceiros, e nossa voluntária Márcia, nossa gerente, Aline, comunicação, Paulo, enfim, esse é um trabalho que é muito valioso e é muito caro a nossos corações, porque a gente também tentou equilibrar essa parte de habilidades duras da robótica com conhecimento do mundo. Então, existe uma fonte do conhecimento que não se ensina na universidade, não se ensina na escola, se ensina com conexões. Como eu sempre falo um exemplo, que também falou uma palestrante nossa, eu não posso, talvez nunca conheça a China, mas tem uma palestrante, por exemplo, que trouxe a China até nós. Incluso ela trouxe livros que ela escreveu sobre China. Então, eu já não preciso, adoraria, mas não preciso tanto viajar à China para entender a idiosincrasia, a cultura, detalhes sociais da China, porque essa palestrante aproximou o mundo hasta mim. Então, essa fonte do conhecimento, que na academia se chama conhecimento do mundo, referência, é uma contribuição muito importante ao nosso crescimento como pessoas, como profissionais, como estudantes, como um todo. Então, Aline, por favor, vou dar a palavra para vocês, agora sim. Eu vou colocar novamente aqui a primeira parte da apresentação, aí se você conseguir me ajudar. A Aline ficou muito envolvida, ela foi a responsável dessa ação. Então, parabéns, Aline. Eu vou colocar novamente aqui, e aí você fala um pouquinho do que foi. Então, como o Walter falou, né, a gente se comprometeu, né, em trazer algo novo, temas que viessem agregar naquilo que eles tiveram, né, que eles têm de interesse. Então, assim, foram feitas palestras durante o ano, que foi no turno da tarde, mas alguns participantes da manhã também tiveram oportunidade de participar, e eles gostaram bastante. O que, assim, fica de aprendizado para mim, né, que muitas dessas palestras a gente não se fosse, né, a gente correr atrás para assistir em algum outro lugar, demandaria tempo, às vezes até mesmo dinheiro, e a gente teve aqui, né, de forma voluntária, cada um deles, assim, eu sou muito grata, a gente vai convidar até alguns de palestrantes para participarem da tarde, porque realmente eles trouxeram temas, né, e que depois foram discutidos, inclusive o Hamilton também, que participou de algumas palestras, ele trouxe isso para dentro da oficina dele, né, sobre a comunicação, como foi ali o tema da Juliana, chega de blá, 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 aprenda a se comunicar. Ela é uma repórter e trouxe de forma bem dinâmica, né, a importância de se comunicar. Inclusive, a gente fez trabalhos, né, com isso, ela mesma passou exercício, né, como se apresentar, como ter uma voz de discurso, e isso foi bem bacana. E o Jorge, né, que está aqui, ele participou de algumas dessas palestras, e eu queria, não sei, Jorge, se você pode falar qual foi a palestra que você mais se identificou dessas todas, né, que você assistiu sempre presente em quase todas. O Jorge, ele estuda à tarde, em algum tempo ele conseguia entrar, né, e para participar. Tem como falar, Jorge? Sim. Todas foram muito legais, né, em cada um dos seus temas. Eu gostei mais dos de computação e matemática, foram os que eu mais gostei. Também do mercado de trabalho marítimo foi muito interessante. Mesmo que eu não consegui ver presencialmente essa da palestra marítima toda, mas tipo, só o início que eu consegui ver, depois eu assisti o resto depois. Eu gostei muito, foi porque esse mercado marítimo eu não tinha muito conhecimento, e isso abriu um novo olhar para mim. Ah, que bom. Então, é isso, pessoal. Enquanto as palestras, eu também gostaria de pedir
até mesmo Jorge, o Luiz Felipe está aí, né? Porque o que acontece? Durante esse ano, os projetos que eles fizeram, né? É igual o Walter falou, parece até simples, que para quem não tem muito conhecimento, fazer um motor girar, por exemplo, ou uma luz acender, era um desafio. Às vezes eles ficavam, gente, mas não está acendendo. Uma letra muda toda uma programação, né? Então, assim, eles tiveram esse empenho, comprometimento, e às vezes depois mesmo da oficina, eles ficavam, né, fazendo, tentando, e mandavam em grupo para a professora, para a colaboradora, né? Então, assim, gostaria de agradecer. E falando um pouco da amostra, né, nacional de robótica, eu queria também, se alguém aqui que participou pudesse falar um pouco como foi essa experiência de apresentar, né, no meio de muitos grupos até que estavam mais à frente, né, com mais conteúdo, mais conceito, de escolas assim de ponta, né, que estavam participando também. Como foi? Bateu um nervosismo, assim, a questão da apresentação, né? Porque a gente estava não em dúvida, mas ficou, será que vai ficar legal? Será que ficou bom o suficiente? Pelo menos assim, às vezes eu fiquei com esse pensamento. Mas aí na hora de apresentar, né, deu tudo certo. A gente o grupo, né, ficou muito feliz que a gente conseguiu fazer uma boa apresentação, todo mundo gostou. Nossa colaboradora, a professora Poema, gostou também, ela ficou muito feliz depois. A gente ficou, né, nos grupos comemorando, foi muito bom. Bacana. Ludmila, quer falar? Ludmila também, gente. Ludmila é assim, fica às vezes escondidinha, mas produz muito bem. E Luiz, Walter, tem um projeto, aquele do Luiz, que está no TicCard. Teria como você passar para o Luiz falar um pouco como foi? Está aí no slide? Não, não está. Eu te passei ele pelo WhatsApp. Acabou não... Se está aí, já pode começar, enquanto eu abaixo aí o projeto, podem falar, né? Pode falar, Luiz. Então, sinceramente, não tenho muito o que falar sobre, não. Tá dando para ouvir? Não tem muito para falar, não. Ele basicamente é um motor ativado por botão, né? Então, em vez dele estar funcionando toda hora, né? Ou talvez acompanhando o sensor, né? Como acontece, por exemplo, nas Olimpíadas de Robótica, que muitas vezes fazem um robô que vai seguir uma linha e ele tem que se mover de acordo com o que o sensor vê. Esse motor ele é ativado por um botão. Então você aperta um botão ali e o motor gira. Ok. Obrigada, Luiz. Obrigado. Então, vou contextualizar um pouco isso aí, né? Que significa, às vezes, que é o que encerra o projeto desse tipo, né? Existem vários tipos de sensores, incluso a máquina tem mais sensores que a gente, né? Nós temos 5 sentidos, dizem que a mulher tem 6, né? O tiburão, por exemplo, tem um sensor que ele consegue identificar a eletricidade, porque ele é miope, ele não tem muita visão, e sobretudo em águas que são muito escuras ou tem muito sedimento, ele não consegue enxergar. Então, como ele come? Como ele consegue comer? Então, eles têm sensores que identificam a eletricidade. Então, todo corpo, qualquer corpo ser vivo, está sempre emitindo uma carga muito pequena de eletricidade, que funciona no seu coração, funciona com cargas elétricas. Então, ele consegue identificar, e graças a isso consegue comer. Então, toda vez que a gente coloca um sensor, é porque precisamos que a máquina seja um pouco mais autônoma. Então, esse sensor de toque
não é mais nem menos que uma forma de sentir o ambiente. Então, quando ele senta alguma pressão, que seria um botão de toque, ele vai reagir, gerando uma reação que pode ser visual, pode ser sonora, pode ser mecânica, enfim. Então, novamente, a partir de um projeto que parece simples, a gente começa a entender um mundo por detrás disso. Então, sempre é interessante fazer essas analogias, né? Contextualizar o porquê, né? Então, como esse simples botão traz toda uma história, pode fazer analogia com biologia, com mil questões, a partir de um projeto simples. Então, muito obrigado aí pelo aporte. Aline, mais alguma coisa? Gostou de trabalhar aí com esse público, Aline? Claro, muito bom, gente. Eu já falei em outras, né, apresentações, vocês foram, durante o ano, comprometidos e sempre que alguns, né, que puderam corresponder e quando a gente tinha, né, alguma coisa em questão para falar assim, importante, às vezes rápido, né, eles sempre respondiam ali. Como é essa forma online, a gente fica muito preso àquilo que o tempo deles também, né? Porque às vezes eu mandava até depois do horário deles de atividade, porque eu sabia que eles estavam online ali. Eu falei assim, bom, fulano está online, vou mandar agora pergunta. E assim, vocês sempre respondendo, muito obrigada por tudo, e que vocês venham ter um final de ano maravilhoso e um início de ano aqui com a gente, ano que vem. E também tem algumas coisas que a gente precisa falar com vocês a respeito de entrega de material, como vai ficar, tá bom? Depois a gente passa isso. E aí, Jorge, aí eu sempre sinto essa preocupação também de que meu projeto às vezes não vai alcançar a expectativa, né? Toda vez que eu escrevo alguma coisa, sempre penso, cara, será realmente que vou chegar a algum lugar? E a isso eu vou te dar uma resposta muito simples que uma vez deram para mim, né? Essa referência que a gente tem como professores, coordenadores, mentores, enfim. A partir de que você entende um método, que é o que vocês fizeram com a professora Ampoena, vocês o que estão fazendo é criar um processo para chegar a uma resposta. Às vezes, o projeto não importa se é muito complexo ou pouco complexo. O importante é que o processo esteja bem feito. E aí vou te levar a uma realidade. Quando você faz ciência, você traz uma contribuição, não existe contribuição boa ou ruim. Existe contribuição bem feita ou mal feita. Se você siga o processo, não importa se isso é pouco ou muito, é bem feito. Então, a contribuição sempre vai ser positiva. Então, de aqui para frente, não se preocupa tanto pelas expectativas. Faça bem feito. Siga o processo, siga o método. Depois a gente verá se a contribuição talvez deixou a desejar ou não, mas isso não é importante. O importante é que você, ao ponto que você chegou, seja pouco ou muito, esteja bem feito, que é o que é importante, que tenha a melhor certeza do que você está fazendo, está bem feito. Então, não se preocupa e disso você terá a vida inteira para fazer. Então tá, vou deixar o encerramento aí para a Rosângela, acho que foi muito boa esse percurso do segundo semestre e obviamente vocês estão sendo convidados para o ano próximo, para continuar nos acompanhando.